A verdadeira história do Atlântida, mito ou realidade? A cidade perdida de Atlântida, um dos maiores e mais antigos mistérios da humanidade. Desde a antiguidade, exploradores e estudiosos tentam localizar essa civilização lendária que se acredita ter submergido após um cataclismo devastador. Atlântida é, sem dúvidas, o mito mais famoso do mundo antigo e até hoje continua a intrigar e fascinar pessoas ao redor do globo. Imortalizada nos escritos do filósofo grego Platão, a história de Atlântida é uma narrativa que mistura fantasia e realidade, criando um conto irresistível sobre uma civilização avançada que se perdeu nas profundezas do mar. Mas será que Atlântida realmente existiu? Quais são as evidências? E o que sabemos de fato sobre essa cidade mítica? Uma história tentadora. Platão descreveu Atlântida como uma enorme ilha, maior que a Líbia e a Ásia juntas, habitada por uma raça de semideuses descendentes de Poseidon, o deus dos mares. Esses Atlantes criaram uma civilização avançada, construindo cidades impressionantes e aproveitando ao máximo os abundantes recursos naturais da ilha, incluindo metais preciosos como o ouro e calco. Porém, como costuma acontecer com aqueles que possuem poder e riqueza em excesso, a ambição dos Atlantes os levou a buscar mais. Em sua sede de poder, declararam guerra aos povos do Mediterrâneo. No entanto, subestimaram a força de uma cidade grega muito conhecida, Atenas. Os atenienses não apenas resistiram aos invasores, como também os derrotaram, enviando os conquistadores de volta para casa. A queda de Atlântida. De acordo com a lenda, os Atlantes caíram em desgraça com os deuses devido à sua arrogância, e em um único dia e noite, Atlântida foi destruída por um terremoto e submergiu sobre as ondas, desaparecendo para sempre. Mas onde exatamente ficava a Atlântida? A lenda sugere que a cidade submersa estaria em algum lugar no Oceano Atlântico, próxima ao Estreito de Gibraltar. No entanto, até hoje, nenhuma tecnologia moderna encontrou qualquer vestígio desta civilização no fundo do mar. A lenda de Platão. Será que toda essa história não passa de um mito? Muitos estudiosos acreditam que sim. Platão escreveu sobre Atlântida em 2 de seus diálogos por volta de 360 a.C., e muitos veem essa narrativa como uma alegoria destinada a elogiar a democracia ateniense e alertar sobre os perigos da arrogância e do poder desenfreado. Platão viveu em uma época que Atenas quase se tornou um império, se envolvendo na sangrenta guerra do Peloponeso contra a Esparta. A história de Atlântida poderia, na verdade, ser um reflexo dos temores de Platão sobre o destino de Atenas. Verdade ou ficção? Apesar disso, alguns acreditam que a lenda pode ter se baseado em eventos reais. O filósofo romano Plutarco e o geográfico grego Estrabão mencionaram a possibilidade de que um desastre natural pudesse ter inspirado a queda de Atlântida. E aí entra a civilização minoica, que floresceu em Creta durante a Idade do Bronze e foi destruída por um cataclismo vulcânico na ilha de Santorini. Poderia essa civilização ser a verdadeira Atlântida? O caso de Elik. Outro forte candidato é a cidade-estado de Elik, ao norte de Peloponeso, que, assim como Atlântida, era uma potência naval devota a Poseidon. Em 373 a.C., Elik foi destruída por um terremoto e afundou no mar, desaparecendo por séculos até ser descoberta no século XX. É possível que Platão tenha se inspirado nessa tragédia real para criar a história da cidade perdida. Então, Atlântida é apenas uma lenda ou poderia haver alguma verdade por trás do mito? A maioria dos estudiosos acredita que a história seja uma alegoria concebida por Platão, mas a ideia de uma civilização avançada, submersa, ainda captura a imaginação de muitos. E quem sabe, talvez um dia, a verdadeira Atlântida será encontrada. Por enquanto, continuamos a explorar e debater. Mas uma coisa é certa: Atlântida, real ou não,
continua a ser um dos mistérios mais duradouros e fascinantes da história humana. Eu fico por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Até a próxima!